Bom, eu já fiz uma pequena introdução de como será o nosso projeto e agora eu vou começar pela principal parte para iniciar um projeto no CIPECAD, que é a parte do projeto arquitetônico. É a partir dele que começa a ter a concepção estrutural, locação de pilares, dimensionamento, pré-dimensionamento das peças para que o software possa calcular, dar um resultado final. Tá? O que eu fiz aqui? Primeiramente, eu coloquei todas as plantas que eu vou utilizar no mesmo arquivo DWG. Tá? E aí, incluí inclusive o corte para facilitar a interpretação do projeto. E também fiz uma limpeza na planta, tá? Essa planta aqui ela está um pouco diferente porque tem duas plantas de subsolo que não estão aqui, mas é porque elas não existiam neste projeto. Eu acrescentei, para quê? Para dar uma incrementada melhor no nosso projeto. Mas aí logo eu vou mostrar para vocês, tá? Isso aqui é só para exemplificar o que deve ser feito primeiramente, né? Limpar toda a planta, tirar todos os elementos que não são necessários para a estrutura, tá? Se você julgar, por exemplo, que o banheiro ele é essencial para que fique no projeto, você deixa, tá? Que nem no meu caso, eu preciso deixar esse banheiro aqui, por quê? Porque eu preciso saber a delimitação do shaft, eu preciso saber aonde eu tenho a bacia sanitária, porque pode ser que nessa região não posso colocar pilar, tá? Então tem algumas situações que eu preciso visualizar um bloco de detalhamento de mobília ou de instalação hidráulica para facilitar na concepção do projeto. Tudo bem? Feito isso, eu gosto de começar a lançar os pilares pelo andar tipo, tá? Mas aí cada engenheiro tem a sua forma de trabalhar. E é claro que não vai ser unânime lançar sempre o pilar pelo tipo. Pode ser que você venha a ter uma edificação com uma particularidade muito grande no subsolo, por exemplo. Você precisa começar por ele. Por exemplo, vagas de carro. Então, às vezes você tem algumas vagas que não podem ser relocadas, então você é indicado que você comece por lá para depois no tipo tentar fazer com que aqueles pilares casem com as paredes do andar tipo, ou por meio de transição, ou através de redução ou acréscimo de pilar, tá? Feito isso, limpei as plantas, coloquei todas no mesmo arquivo. Eu tenho que criar um layer chamado pilar, tá? Criando este layer, eu vou separar só pilares. Para quê? Para que o CIPECAD possa fazer o reconhecimento automático. Essa é uma forma mais prática de começar um projeto estrutural no CIPECAD, que você trabalhe no AutoCAD muito bem, tá? Para que no CIPECAD você só precise lançar as vigas. Tudo bem? Bom, criei o layer de pilar, eu vou começar a criar os meus pilares neste layer e posicionar ele numa planta que eu desejo começar, por exemplo, o tipo. Então, eu loco todos os pilares, tá, que eu preciso, e depois eu copio através de uma referência comum, pode ser um posto de elevador ou um vão de escada, para os demais andares e vou avaliando a interferência. O interessante é que eu só vou desenhar na planta, por exemplo, eu estou aqui na planta do térreo, eu só vou desenhar na planta do térreo os pilares que nascem ou que passam pelo térreo. Os que morrem, eu não preciso desenhar, tudo bem? Se o pilar morre, por exemplo, ele nasce no subsolo e ele morre na laje do piso do térreo, eu não preciso desenhar ele na planta do térreo, porque se eu desenhar, ele vai subir mais um lance quando o CIPECAD for fazer a leitura do projeto. Então, esse pilar, na verdade, ele vai morrer no primeiro pavimento e não mais no térreo. Então, esta é a regra, tá? Se você quiser mudar de layer, pode, fica a seu critério. Eu trabalho dessa forma. Conforme eu vou lançando os pilares, se eu começar do térreo subindo, quando eu chego num pavimento que o pilar morre, eu apenas apago este pilar, tá? Para que não gere duplicidade nem que esse pilar passe por um local errado. Tudo bem? Outra dica importante, sempre trabalhe com desenho em metros. Para verificar qual que é a unidade do desenho, eu uso um comando do AutoCAD chamado de dist. É só digitar DI no teclado, apertar Enter
ele já acessa o comando e aí eu meço um elemento que eu conheça a medida, ou eu saiba a medida aproximada, não precisa ser exata. Por exemplo, uma parede. Qual que é a espessura média de uma parede? É aproximadamente uns 15 centímetros, né? Então, eu uso o comando dist. Deixa só eu acertar aqui a minha posição do cursor, que está desconfigurado. Configurei aqui, então vou usar o dist, tudo bem? Ó, clico num ponto e clico no outro. Ele me deu a medida aqui, ó, como ponto 14. Então, se ele me deu como ponto 14, é que essa arquitetura está em metros, ponto 14 centímetros. Se tivesse dado 14, eu teria que dar um scale nessa planta para ela cair de centímetros para metro, tá? Então, recapitulando aqui, eu medi, ó, ponto 14 quer dizer que está em metros, tá? Porque é ponto 14 centímetros. Aliás, ponto 14 metros ou 14 centímetros. Se desse 14, é porque ela está em centímetros. Então, eu teria que dar um scale de ponto 1 para que ela passasse para metros. Tá bom? Bom, feito toda a locação dos pilares, tá? Lembrando que, por exemplo, na cobertura o pilar morre, todos os pilares morrem na cobertura, certo? Então a minha planta de cobertura eu posso deixar sem pilar. Só que se você desenhar pilar nela, também dá no mesmo. Por quê? Porque o projeto acaba na cobertura, não tem como o pilar continuar. Então, é o único local que tanto faz colocar pilar ou não, dá no mesmo. Agora, nos andares em que o pilar morre, você tem que apagar, e no pilar que ele nasce, você tem que desenhar ele, tá? No layer pilar. Tudo bem? Bom, agora eu tenho que partir para uma outra fase, que é o quê? Que é separar os arquivos, tá? Então, cada uma dessas plantas precisarão estar em um arquivo DWG diferente. E para a regra, para que funcione a introdução automática, eu preciso definir um ponto fixo. É um ponto comum para todas as plantas. Neste projeto, eu adotei como ponto em comum este canto aqui da edificação, tá? Então, este canto aqui, ele é comum em todas as plantas. Então, todo arquivo DWG que eu criar para salvar uma planta separada, eu vou colar a arquitetura na origem do AutoCAD através desse ponto. Aqui na pasta já estão separados os projetos, tá? Então eu tenho aqui o subsolo 1, o subsolo 2, o térreo, o tipo, casa de máquinas, barrilhete e o fundo do reservatório e a cobertura do reservatório. Eu vou abrir aqui o tipo para mostrar o que eu fiz, tá? Então eu separei, só coloquei a planta do tipo aqui e coloquei ele na origem, certo? Detalhe, os pilares podem ser desenhados com o comando retângulo do AutoCAD, ou pode ser através de linhas mesmo simples, você escolhe. Eu gosto também, para facilitar a vida, transformar a arquitetura em bloco para lançar os pilares. Por quê? Se no futuro tiver uma revisão da arquitetura, você apenas apaga o bloco da arquitetura antiga e joga a nova, para ver o que aconteceu com os pilares. Tá? Isso daí é apenas uma dica de trabalho. É claro que cada projetista vai criando a sua forma de trabalhar conforme vai utilizando o programa. Tá? Bom, então aqui é apenas para mostrar o ponto fixo. Esse aqui é do pavimento tipo. Vou abrir também o subsolo, que eu fiquei de mostrar. Tá? Ó, reparem que o edifício ele está nesta região. Tá? Nesta lateral nós temos as rampas de acesso.
do térreo para o primeiro e do primeiro para o segundo subsolo. E aqui também eu tenho algumas disposições de vagas, tá? Deixa eu abrir a planta do térreo também para explicar o que é esse dente aqui, tá? No térreo, eu criei aqui uma guarita apenas para simplificar aqui, para exemplificar melhor o projeto. Uma academia, brinquedoteca, um hall, um salão de festas, a rampa de acesso e no fundo eu fiz uma quadra, pequena quadra, e aqui eu fiz um dente para quê? Para que seja construída uma piscina no terreno natural, tá? Pode fazer essa piscina direto na laje? Pode, fica a critério do projetista. Tem projetos que a piscina é direto na laje do térreo, na laje do primeiro subsolo, enfim, com uma estrutura de concreto com vigas paredes e laje maciça. Eu fiz separado para depois exemplificar como é feito o projeto de reservatórios, tá? Porque uma piscina nada mais é que um reservatório também, porém sem tampa. Então a metodologia de criação é a mesma. Só por isso que ela está fora, para que eu possa também definir os empuxos, para que vocês entendam. Tudo bem? Então é por isso que tem um dente lá no subsolo. É apenas que é um local que não vai ser escavado e vai servir para o apoio da piscina. E reparem que todas as plantas têm a mesma referência. Se tiver fora, na hora de lançar no CPCAD vai dar erro, tá? Nas laterais aqui contenções, eu coloquei alguns pilares circulares para simular uma contenção por estaca, tá? O programa ele calcula se você fizer um ajuste, tá? Ele não tem a função de calcular uma contenção de perfil metálico ou de estaca. Você tem que fazer essa verificação manualmente. Mas eu lancei elas aqui para que sirvam de apoio também, de continuidade para a laje do térreo e para as lajes do subsolo. A verificação se esse perfil vai passar ao empuxo de terra, isso aí é uma verificação manual que você tem que fazer. O programa ele não tem essa característica, calcular contenções. Tá? Bom, então eu vou ficando por aqui com esta aula, para não ficar muito longa, e aí depois nós voltamos com a próxima parte.